Olá, meus amigos. Você está no canal EBD na Congregação, o seu canal da leitura bíblica diária. Eu sou Abner Cunha, membro da AD Belém Cosmópolis, na Congregação Rosa Amélia, setor 2. Vem comigo aprender a lição dessa semana e crescer mais na palavra de Deus. O terceiro trimestre, lição de adultos, CPAD, comentarista Wagner Gabi. Lição 3, a graça que alcança todas as nações. A leitura bíblica diária, segunda-feira, 13/7/26, se encontra em Atos 15:11. A salvação é afirmada como obra exclusiva da graça do Senhor. Diz assim a palavra de Deus: mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus, como eles também. Aqui faz parte do Concílio de Jerusalém, onde se discutia a aceitação dos gentios no seio da igreja primitiva. E os judaizantes queriam impor aos gentios as leis e os ritos mosaicos descritos por Moisés. E aí teve-se esse embate e eles foram obrigados a fazer uma reunião, um concílio, para discutir esses pontos. Aí Pedro falou esse versículo: mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus. Então a salvação ela é pela graça, não é mérito, né? E esse versículo é um dos pilares teológicos mais importantes do Novo Testamento, que ele ocorre durante esse concílio de Jerusalém, onde a igreja primitiva enfrentava um dilema crucial. Seria necessário que os gentios se submetessem a leis e tradições judaicas, como a circuncisão, para serem verdadeiramente salvos? Esse foi o motivo da reunião, do concílio. Pedro, ele ao proferir essas palavras, ele estabelece uma verdade libertadora. A origem da salvação. A salvação não é um mérito humano, uma conquista por esforço próprio ou um prêmio pelo cumprimento de rituais. Ela é um presente imerecido, graça. A unidade do povo de Deus. Pedro iguala judeus e gentios sob a mesma necessidade e o mesmo meio de salvação. Não há categorias de cristãos. Todos são salvos pela mesma fonte, o Senhor Jesus. O papel de Jesus, a centralidade da obra de Cristo, ela é absoluta. O texto nos lembra que a nossa esperança não reside na nossa capacidade de obedecer a uma lista de regras, mas na suficiência do sacrifício e da ressurreição de Jesus. O conflito central em Atos 15, que levou ao concílio de Jerusalém, girava em torno da exigência feita por um grupo de cristãos de origem judaica, frequentemente chamados judaizantes, sobre os novos convertidos, os gentios. As exigências dos judaizantes. O cerne do problema era a crença de que a fé em Jesus, por si só, não era suficiente para a salvação. Eles impunham aos gentios a circuncisão e a observância da lei de Moisés. Lembrando que a circuncisão ela é um pacto abrâmico, como nós aprendemos no trimestre passado. E a observância da lei ela era para Israel, né? Além da circuncisão, exigiam que os juízes submetessem a todo o conjunto de leis e rituais e cerimônias judaicas. Se nem Israel conseguiu cumprir toda a lei, imagine os gentios que não estavam acostumados com isso. Para esses judaizantes, o cristianismo deveria ser uma extensão do judaísmo. Portanto, os gentios precisariam se tornar judeus, seguindo todos os rituais da lei, para serem membros
plenamente aceitos do povo de Deus. A salvação ainda continua sendo pela graça. Resposta ao concílio. Após ouvir o relato de Paulo e Barnabé sobre a conversão dos gentios e a intervenção de Pedro, que argumentou que Deus não fizera distinção entre eles, purificando-lhes o coração pela fé, o concílio decidiu não impor a lei de Moisés aos gentios. No entanto, para manter a comunhão e evitar escândalos em comunidades onde viviam judeus e gentios, Tiago, liderando a decisão, propôs que os gentios se abstivessem apenas de 4 práticas específicas. Número 1, contaminação dos ídolos. Não participar de festas ou banquetes onde a carne sacrificada a ídolos era consumida. Imoralidade sexual. Carne de animais estrangulados ou com sangue. E o próprio sangue, evitar consumo de sangue. Amém? Domingo de manhã não haverá EBD na congregação. Rosamélia, será culto da ceia do Senhor. Participe conosco, Rua Valdir de Almeida, 404, bairro Rosamélia. Seja bem-vindo. Amém?